Olá, tudo bem? Eu sou Ítalo Paiva, seja muito bem-vindo ao nosso programa Giro de Negócios. Giro de Negócios é um bate-papo com empresários, gestores, empreendedores, pessoas que estão fazendo a diferença, né, na nossa sociedade. E aí a gente troca experiências profissionais, né, faz network, fala sobre oportunidades, inovações, tendências de mercado e muito mais. Com tudo isso, eu gostaria de agradecer o nosso parceiro principal, que é o Chico do Caranguejo, nosso amigo Liano. Muito obrigado, Liano, pela parceria e pela confiança. Você que está aqui em Fortaleza de férias ou mora no Ceará, não pode deixar de visitar e conhecer o Chico do Caranguejo, tá bom? E vamos para mais um episódio do nosso programa. Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso Giro de Negócio. Ítalo Paiva aqui. E hoje o convidado especial, nosso amigo Eduardo Forte, né? Ele é administrador de empresas e é grande responsável aí por uma empresa aí, por uma instituição que hoje é referência no mercado, né? Perfeito, A maior startup aí, o privilégio de ser a maior startup, né, do, perfeito. do Ceará. Parabéns, Exatamente. Eduardo. Muito obrigado. E acho que, antes de tudo, obrigado pela oportunidade aqui de falar um pouco contigo, com o público, né, para mostrar os desafios de empreender, mostrar um pouco sobre a trajetória de como a gente construiu, né, essa maior startup do estado do Ceará, a Talos, e contar ali um pouco do caminho da trajetória para poder chegar e alcançar esse sucesso. Muito bem, Eduardo. E assim, Eduardo, o nosso programa ele é dividido em algumas partes e a gente sempre começa, claro, pelo começo. Beleza. Né? Qual é a trajetória do Eduardo, né? Se ele é aqui de Fortaleza, né? Os primeiros passos ali, se já foi empreendendo, né? Ou se você é um cara mais analítico, um cara que vai por etapas. Perfeito. E qual foi a primeira oportunidade do mercado profissional? Fala um pouco dessa parte aí pra Boa. gente. Perfeito, meu amigo. Vamos lá. Eu vim de uma trajetória de familiares que não são empreendedores. Então, muitos professores, muitos, enfim, funcionários, enfim, de trajetória um pouco mais, assim, de fato, que não olhava o mercado empresarial. É muito mais de concurso público, ou de fato ser um bom empresário, um bom empregado em uma grande empresa. Acho que esse foi o que me moveu ali em termos de educação, em termos de como meus pais me criaram, né? Nasci em Fortaleza, mas só nasci, né? De fato, morei toda a minha vida em Calcaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza. E tem sido a trajetória de uma família de classe média. Nunca me faltou nada, mas também nunca foi uma família abastada e tudo mais, né? Acho que sempre me drivou, em termos de crescimento, que me fez chegar até aqui foi a educação. Então, algo que nunca me faltou foi uma boa educação. Isso meus pais, minha mãe pessoalmente, nunca abriu mão. E eu sempre fui, eu acho que, o famoso nerd. Esse sempre foi meu perfil. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa mais analítica, mais organizada. Então, naturalmente, eu acho que desde muito cedo me enxergava que eu queria crescer e queria ser algo e queria ser alguém grande. Isso eu nunca foi um obstáculo. Eu sempre visualizei isso desde criança. Não sabia como, Não sabia como. mas O, sabia que uma hora ia dar o, certo que, de o, alguma que, o que eu forma. mentalizava eu me imaginava adulto com a roupa É, formal, de terno e descendo de um gravata, carro preto, com a pasta, com a né? pasta de uma grande empresa, um grande prédio. É Eu legal, pô. imaginava desde criança assim, ficava no banco imobiliário quando criança, já pensando um pouco em comprar imóveis, aquela coisa toda, né? É, Então, assim, desde criança eu tinha esse pensamento. Como eu iria chegar, o que é que eu iria ser, eu de fato não tinha essa visão. Mas, então, acho que tendo esse pensamento, eu fui me engajando nos estudos. E aí eu pensei, acho que na minha adolescência, decidi, cara, o que é que eu posso chegar mais próximo desse objetivo de trabalhar dessa forma como eu sempre imaginei? Administração. Eu acho que talvez seja a área que talvez me aproxime um pouco mais disso. E assim fiz, né? Então eu sou administrador como formação. E minha carreira, na verdade, começou bem cedo. Acho que eu trabalhei desde muito cedo. Então, dava reforço desde os 14 anos, reforço escolar em casa, mas acho que minha primeira experiência assim, fora de casa foi também como professor de matemática. tu tem irmãos? Tenho um irmão mais velho, Só um. que é militar, inclusive, né? Lá são dois, né? Somos dois, é. Exatamente. O Arthur tem mais dois irmãos e eu tenho, na verdade, um irmão mais velho, que é militar, inclusive, né? Concursado, então, assim, é outra pegada. Ele é muito mais velho? 7 anos mais velho que É eu. bem mais 7 anos velho. ali mais velho que eu, exatamente isso. Mas a gente sempre se deu muito bem, acho que sempre foi uma inspiração na parte de educação também, né? Acho que a gente sempre gostou muito de estudar. Então a gente sempre focou muito nisso. Mas é isso, assim, sou administrador, entendi logo na administração a oportunidade de crescimento e fui buscar onde eu conseguiria alcançar cargos de liderança, onde eu conseguir me desenvolver e conhecer um pouco mais de toda a empresa.
isso se moveu. Depois que eu entendi que a administração era o curso que me faria talvez chegar ali onde eu sempre imaginei, eu pensei em qual área que eu posso entrar, começar, para poder conhecer de tudo um pouco, porque a administração é muito ampla, né? Mas assim, a primeira oportunidade de fato, você que criou, Eu dando que aulas, ganhando dando aquela aula, graninha dando legal, aula em né? casa, perfeito. Acho que minha primeira bicicleta foi eu que comprei, meu primeiro computador foi eu que comprei dando aula, então assim, acho que sempre foi muito assim, né? Como eu falei, então, E isso é muito bonito, Eduardo, porque às vezes o pai aí, a mãe que tá assistindo, fica paudando, né? A criança que de repente quer dar uma aula ali para ganhar uma grana, que quer de repente trabalhar numa farmácia para ganhar uma grana ali meio período. não tem mal nenhum nisso. Não tem mal Muito nenhum pelo disso. Isso é contrário, acho muito que bom. Tua mãe e teu pai ali nunca não, de forma alguma. Minha mãe sempre disse assim, incentivaram, né? estude notas boas. O que você vai querer fazer a mais de renda extra, fique à vontade. O que não pode deixar é cair tuas notas. Era a Tua única, mãe era em cima disso? minha obrigação era essa. Qual é o nome dela? Aurelita, é meu Dona, bebê. Dona Aurelita, parabéns aí pelo filhão. Tenho certeza que a senhora vai assistir aí. É isso aí. Então, assim, sempre foi esse foco. Então, estude notas boas. Quer trabalhar à parte, quer construir sua renda ali por conta própria, fique à vontade, tudo certo. E assim foi. Dando reforço, depois fui dar aula de matemática em uma escola pública também, tinha um programa do governo na época, que, enfim, dava espécie de reforço, inclusive, para a educação integral, né? Então, dava. Os alunos estudavam de manhã, à tarde eu dava aula de reforço para de matemática. Então, sempre foi essa o meu start, né? Eu comecei assim. Depois não. Aí depois minhas experiências foram de fato todas na área da administração. Tinha começado já a faculdade, né? Logo em seguida eu consegui uma oportunidade em uma grande empresa aqui, na Lanlink Informática. Para quem conhece tecnologia sabe que é uma grande empresa aqui do estado do Lanlink? Ceará. Exatamente, Lanlink. Lanlink, o que é a Lanlink, mano? A Lanlink Não ela é lembro. uma empresa de tecnologia. É Ela é provedor, é? provedora de diversas soluções. Assim, ela consegue integrar várias soluções de Microsoft, IBM, assim, nas empresas, né? Tem um foco muito grande no governamental. E já tem acho que mais de 30 anos de história aqui no estado do Ceará. Então, assim, eu comecei numa boa empresa na área de projetos. Então, assim, eu achei isso fantástico. Projetos, ela entra em todas as áreas. Então, bem ou mal, eu consegui conhecer de como uma empresa funciona. Então, acho que isso me abriu muitas portas de conseguir enxergar o que é que eu preciso atacar enquanto virasse empresário, por exemplo. Acho que isso foi muito, muito positivo para mim, né? Muito bom também, porque na verdade quando você entra numa grande empresa, né? Isso aí não foi sorte, não, é competência, viu? Perfeito, obrigado. Você já aprende processos. Exato, Os exato. processos do jeito que tem que ser. Você não precisa errar para poder aprender, não é assim? Exato. Já vem já com um playbook, né? Uma cartilha já pré-definida. Pronto. E a gente tem outro episódio, né? Se você que está assistindo procurar, uma pessoa que de repente você possa conhecer, que é o Cássio Germano. Conheço, Conhece, né? Ele conheço. é especializado aí desde Perfeito. sempre. Exatamente. Especialista desde sempre nessa parte de gerenciamento de projetos, né? Exatamente isso. Acho que eu, inclusive, conheci o Cássio Germano em alguns cursos que eu devo ter feito na época da Link, inclusive. Acho que foi onde eu acabei conhecendo um pouco do mundo de projetos do estado do Ceará, entendeu? Depois de lá, não, fiquei lá, fiquei 4 anos na Link, fui pro Sebrae, Muito tempo. muito tempo. Lá consegui crescer de estagiário, assistente analista, enfim, terminei lá como analista e fui para o Sebrae, virei consultor. Então também foi uma outra ótima oportunidade. Não empreendia, mas eu estava todo dia na empresa de alguém. Então acho que isso foi incrível, assim, eu consegui conhecer as dores e como eu conseguiria de alguma forma melhorar ali um processo, uma dor de algum pequeno empresário. Então eu fui desde salão de beleza, a mercearia, a lojas, varejistas, enfim, acabei conhecendo bastante esse negócio na época do Sebrae. Foi uma oportunidade também muito bacana. Mas assim, o Sebrae você é como autônomo ou eles Foi de fato, não, foi como funcionário do Sebrae mesmo. funcionário do Exatamente, Sebrae, né? tínhamos um programa também lá de consultoria à época, um edital, enfim, e eu acabei me inscrevendo nesse edital, fiz prestativo, passei e acabei entrando Deu um nesse frio meio na de barriga essa consultoria. troca? Essa troca? Foi Essa, tranquila? não, essa troca deu frio na barriga porque eu saí de uma empresa que eu estava, enfim, feliz, crescendo e tudo mais, mas eu Um senti que bom precisava salário? um bom salário, que eu precisava ir além, né? Então acho que o frio na barriga ele sempre existe. É a questão da incerteza, né? Você vai de um mercado certo para o incerto. Então o frio na barriga ele sempre vai existir, né? Aí tu ficou no Sebrae quanto tempo? Fiquei lá por volta de um ano. Por que que eu saí logo cedo? Encontrei uma outra empresa, que também é uma empresa muito grande, que é a Transnordestina, que é a ferrovia que liga ele todo o Nordeste na parte de cargas, né? Então mudei de consultoria para uma empresa de logística, vamos dizer assim, né? De uma transportadora. Mas o que me chamou a atenção foi justamente o escopo do trabalho. Então lá eu passei a trabalhar com o que hoje eu acho que eu trabalho por muito mais tempo, controladoria, financeiro, então orçamento. Foi a minha virada de carreira para a área financeira, para a área de gestão estratégica com viés financeiro.
Então, até então, o Lanlink, Sebrae, consultoria, processos e projetos. Mas você já tinha concluído a faculdade? Já tinha concluído a faculdade, já estava, já, na verdade, na minha primeira pós, que era na área de engenharia da produção e gestão da qualidade. E logo em seguida iniciei uma pós de finanças, justamente para poder garantir mais conhecimento nessa área, mas já tinha já concluído a faculdade já na época da Transnordestina. Aí qual dessas três aí tu acha que foi assim, de fato, a que despertou mais conhecimento ali na prática? Acredito que a minha última experiência, Transnordestina. Porque acho que muito mais pelo desafio da grandiosidade, né? Você está cuidando de um orçamento, Coisas gigantes, né? um projeto bilionário. Então você imagina ele estar cuidando de um orçamento bilionário, garantir ali a execução desse dinheiro, né? Que é um dinheiro que vem em parte pública e parte privada. Então tem todo um impacto, fora o impacto social. Estou falando da ferrovia que traz carga para o estado, para todo o Nordeste, na verdade, né? Funciona ainda, funciona. Existe Funciona uma sim. malha Existe ferroviária, uma malha existe? ativa ali de Suape, Pernambuco, que liga para Porto Pecém. Então ela está bem ativa, Não inclusive. tá aqui pra gente ver aqui na cidade, né? Exatamente, Mas porque acho que na cidade é a malha para transporte mesmo, né? Transporte de pessoas, né? Mas é que ele tem mais pro interior, Maranhão, tem pro Maranhão, Maranhão. Uma exatamente. vez eu viajei e vi lá muita coisa. Porto Pecém, então assim, tem bastante coisa acontecendo aqui de cargas e a Transnordestina que acaba encaminhando tudo isso. Quanto tempo lá tu ficou na Transatlântica? 5 anos. 5 anos. Muito tempo Muito também. tempo também. Vai contando aí, ó. Ah, não, foi de repente, a Talos surgiu, né? Não Só foi. aí já vou contando 10 anos. Mas eu estava vendo o meu tempo de tudo isso. Aí Eu me foi. equilibrava no horário. Então, Ai, assim, teve isso. eu comecei a Talos, part-time encontrando da China. Como foi o encontro aí dos sócios da Talos? Foi Como foi o primeiro contato? perfeito. Foi, acho que foi em 2010, com o Arthur. Arthur e eu tínhamos um amigo em comum. Na época, esse amigo linkou nós três para montar a empresa de sites. O Arthur é o sócio dele na Perfeito. Talos, né? Perfeito. Então, acho que em 2010, mais ou menos, nós montamos a primeira iniciativa de empreendedorismo, né? Uma empresa de construção de sites, landing pages à época, Facebook, etc. Então, acho que naquele primeiro momento, esse amigo em comum, que meu amigo de bar e amigo dele de faculdade, linkou a gente. A gente construiu essa primeira empresa, né? 3 estagiários. Não durou tanto tempo a empresa, mas garantiu ali o sentimento de quero empreender, quero fazer algo novo, algo diferente que impacte a sociedade. Então a gente conseguiu se conectar ali. De lá para cá, e a Talos surgiu oficialmente com o CNPJ em 2017. Então são 7 anos de diferença, né? E minha entrada mais ativa foi em 2018. Então são 8 anos de quando eu conheci meu primeiro sócio, o Arthur, né? Até então. E ficou amizade, ficou contato, tudo mais, a gente começou enfim, a se ajudar, então Não, tinha e a confiança um no outro é o que é importantíssimo. fundamental, né? Exatamente É o que é isso. mais, assim, além da competência técnica e Claro. experiências, eu acredito que essa confiança um no outro fez com que, de novo, vocês tentassem outro Perfeito. Tinha que negócio. ser, né? Acho que tinha que ser. Acho que tanto ele acho que percebeu isso, como eu percebi, que perfis complementares são essenciais para montar uma empresa. Você consegue montar a empresa sozinho, não duvido. Mas você vai precisar, talvez, de bons funcionários, bons parceiros que possam te complementar em outras áreas que você não seja tão forte. Eu sei onde eu sou forte, eu sei que o Arthur me complementa nessa questão de desbravar da venda, mas em contrapartida eu sei que eu sou muito bom no financeiro, no processo, no planejamento, então a gente conseguiu construir uma Talos que conseguisse crescer em todas as pontas. Acho que essa foi a premissa. É criar, de fato, uma grande empresa que possa Totalmente ser... equilibrada ali, não só na parte comercial de Exato. pessoas ali, mas a Exatamente. parte da retaguarda Com também toda de certeza. A gente sempre falava isso, né? fazer a Tanto, empresa tanto forte, né? eu como o Arthur e a Amanda, que a Amanda é nossa outra sócia, que é casada com o Arthur, né? E ela eu conheci de fato ali na época do casamento deles. Então, mas assim, é uma pessoa que sempre entendeu muito bem. É uma coisa que a gente sempre falou desde o dia 1 da Talos. Ainda ali no Maracanaú e tudo mais. Nós vamos montar uma empresa que dê lucro, uma empresa que de fato seja sustentável. Não é uma startup para brincar de fazer empresa, fazer negócio. Nunca foi a nossa ideia. Não é só sair captando em vez de captação. É importante, ajuda a crescer, mas não foi o nosso objetivo. Então, acho que desde o dia primeiro a gente teve essa ideia. Então, para isso, tinha que ser uma empresa organizada, uma empresa sustentável, uma empresa que conseguisse olhar para o financeiro, conseguisse olhar para vendas, para o RH. Então, a gente construiu toda uma ideia de uma grande empresa, ainda que enquanto pequeno. Sabendo que a Talos sempre ia dar certo e que ia ser grande. Então, a gente precisava organizar a casa desde cedo. A gente sempre acreditou muito nisso. Então, toda essa trajetória que você falou aí pra gente, aí teve essa ideia lá em 2010.
2010 é de construir sites. Pronto. Aí criamos essa empresa Pronto. e gerou esse link, o vínculo, né? Não demorou muito, né? Seguir suas vidas. A gente sabe que o cara servia a dois senhores, É até essa história não difícil. funciona. O cara pira e às vezes não dá certo nenhum nem outro. Exatamente. O cara tem que, de repente... Isso é até um aprendizado aí pra você, né? Acho que na época, rapaz, Claro. quando for a hora eu vou me dedicar aqui Tem que ser. 100%, full time, né? Exatamente isso. Teve outro negócio? Teve alguma outra coisa que você colocou Não, nesse período? Ou você ficou realmente trabalhando na De Transnordestina? lá para cá foi, de fato, como funcionário de grandes empresas. Transnordestina, Lolink e Sebrae. Foi a trajetória. Na Transnordestina, que tu disse que ficou nos dois, né? Perfeito. Abriu o CNPJ, mas ainda continuou lá. Foi uma... E o frio na barriga? E o desafio de estar... acho que eu perdi muitas noites de sono porque eu precisava equilibrar a demanda dessas duas empresas. Então, eu não ia trabalhar no horário comercial em uma, fazendo trabalhando para outra. Então, de fato, precisava, depois do horário de trabalho, na Nordestina, a noite era para Talos. A madrugada era para Talos. Então, eu precisava equilibrar muito esse meu tempo. Então, foi bem desafiador. Mas se eu te disser que a questão da incerteza do medo para Talos, não tive. Por que eu não tive? Porque eu sempre fui muito organizado. Então, o que é que eu sabia? Eu tenho que me organizar previamente, me planejar, financeiramente falando, para quando fizesse a migração, que eu sabia que queria fazer em algum momento, mais cedo ou mais tarde, eu estivesse tranquilo. Então, de fato, eu construí durante os meses ali um colchão financeiro. Para quando eu fizesse assim, vou sair, e de fato eu pedi a saída, eu tenho condições de conseguir ali trabalhar durante alguns meses na Talos, me mantendo, pagando minhas contas e Mas tudo mais. totalmente incerto. Totalmente certo, mas... Essa palavra, viu, acho que é Jorge? isso. Incerteza, né? Exatamente, Incerteza, né, exatamente. Mar? Então, assim, eu fiz dessa forma, né? Eu consegui me planejar por alguns meses antes de dizer vou sair da Nordestina, vou assumir um cargo ali e vou empreender, na verdade. Mas eu me planejei antes. Então, assim, fiz mesmo quanto eu preciso de renda durante tanto tempo poder de fato pagar minhas contas e tudo mais. Assim, eu fiz, assim, me organizei, assim, me planejei. Então, a migração foi menos dolorosa. Mas mesmo assim é um frio direto na Ainda barriga, que foi né? incerto, de fato, mas foi menos dolorosa, por exemplo, né? É, tu meio ali com aquela tua... Porque tem gente que sai Sim. no zero, né? Na Isso doida, é né? verdade, é verdade. Você aí com essa competência e organização, já se planejou, né? Perfeito, perfeito. Foi exatamente isso. Ah, qual foi o momento que você pediu para se desligar total, Eduardo? Foi ali por volta de 2019. Que o bicho pegou lá na Talos. Não tinha mais como, eu tava... Você imagina, né? No começo, como eu disse, eu fazia de tudo um pouco na Talos, né? Então, talvez eu não mexia muito na TI porque não é muito minha área. Mas já vendi para alguns clientes e eu implantei... Atendia. Atendi. Eu digo assim, eu treinei quem implantar, né? Muitos clientes da Talos no começo. Então, acho que ao passo que o Arthur trazia 300 clientes, eu treinava 200. Então, a gente ia fazendo essa jogada, né? Então, assim, acho que não dava mais para conciliar o tempo. Então, de fato, eu estava crescendo, enfim. O conversation estava de fato ali mostrando a sua importância, a sua essencialidade para o mercado. Então, as pessoas estavam buscando mais essa solução. A pandemia também acabou impulsionando muito esse negócio, o mercado digital. Então, poxa, não podia mais ficar em dois cantos, como você falou. Se eu focar em duas coisas, não vou entregar as duas coisas com qualidade. E Qual acho foi que a foi um época momento que tu se desligou? 2019. 2019. Demorou, foi muito ainda. Demorou, 2 anos, né? 2 anos. Demorou, mas mas a coisa começou a acontecer tracionar, poxa, agora não dá mais pra conciliar. Não, eu digo tive assim, que tu aguentou foi muito tempo. Aguentei muito, Muito, porra, 2 anos. Os cabelos brancos são por isso. Foi dessa época. Verdade. Cara, e aí, os primeiros clientes, muitos erros, né? Muitas coisas se aprende. Perfeito. Acho Conta um que... pouco desse início aí que o cara fica full time, agora o negócio é meu. Exatamente. Acho que os primeiros clientes, a gente diz assim, a gente construiu o que a Talos hoje de funcionalidades ouvindo os clientes. Então, acho que os primeiros clientes acho que tinham muita paciência com a gente. A gente via com uma solução que ainda não estava 100% pronta, né? Estava a ser melhorada. Mas acho que o nosso diferencial é que, por ter poucos clientes, conseguia dar uma atenção quase que de pai e filho, né? De proximidade, de parceria, de ir lá no cliente, ajudar ele a utilizar a melhor forma de usar a Talos enquanto ferramenta para o negócio dele. Então, a gente conseguiu crescer muito no relacionamento. E aí, entender relacionamento tanto no digital, mas também, acho que os primeiros clientes, a Unigrande, né? Que é a faculdade grande de Fortaleza, aqui de Fortaleza, que ainda é nosso cliente e tudo mais, foi o nosso primeiro start, né? Íamos lá presencialmente. É a antiga Gama Filho, né? Antiga Gama Filho, exatamente. Então, assim, tinha um relacionamento bem próximo. Então, os primeiros clientes que eram mais aqui de Fortaleza, a gente conseguia ter um contato ali de ir na empresa, de ajudar ele. Então, tinha uma situação, um problema, uma dúvida, a gente ia lá ajudar. Então, acho que
O começo foi muito assim, o começo foi muito consultivo. A proximidade com o cliente, ouvindo ele, foram os primeiros clientes que nos ajudaram a ter quais funcionalidades são essenciais para tal, o que a gente precisa inovar, criar novos produtos, novas ferramentas, novas features, né? Então, acho que foi ouvindo muito as dores deles no dia a dia, no uso da task, que a gente conseguia evoluir em termos de produto. Certo. Você falou a respeito da parte da venda, né? A união das vendas com a parte administrativa, né? Eu tenho Perfeito. certeza que pessoas que assistem têm essa dúvida, né? Rapaz, se eu vender mais, eu tenho que me organizar mais. Eu me organizo primeiro ou eu vendo primeiro para depois me organizar? O que é que tu vê sobre isso? Tu que é o cara aí Perfeito. Eu, da gestão, dos mas processos. aqui eu vou depor um pouco contra minha, assim, quanto mais gestão de processo. Porque eu acho que assim, a empresa ela tem que ter drive de vendas. Hoje eu não vendo, mas eu não mudei meu drive. Eu acho que a empresa tem que ter o drive de vendas. A Então, importância é a venda, a força de se vendas, né? tá começando, não tem reserva financeira, teu caixa tá sensível, vai vender, homem. Vai vender, vai faturar, vai gerar colchão financeiro para tu conseguir investir em outras coisas. Que aí vai investir em softwares, em ferramentas, em boas pessoas, em processos. Eu acho que sim, você conseguindo trazer as duas coisas ao mesmo tempo é ideal. Mas se eu tivesse de se dizer assim, Ítalo, qual o teu foco? Foco em vender? Porque eu acho que a empresa é para isso. A empresa vem para gerar resultado, ela vem para crescer. A empresa que não cresce, ela está fadada ao fracasso. Então, se você não tem um drive de vendas, você está fadado a andar de lado ou a cair, né? Então, acho que foca na venda e logo em seguida o recurso financeiro que vem por trás disso, você consegue financiar todas as estratégias de gestão. Semana passada eu estive em São Paulo e visitamos a empresa G4. Perfeito. G4, para você que está assistindo aí e não sabe. Antes disso, deixa eu falar, né? Todas as inscrições, a descrição nesse vídeo aqui vão ter todas as redes sociais, não só da Talos, mas do Arthur também, pode ser, né? Pode, claro. Quem quiser bater um papo com ele, saber qual é a solução que de fato a empresa dele organiza e entrega, Perfeito. tá bom? Você clica aí, bate um papo com ele, eu tenho certeza que ele vai estar aí de braços abertos para conversar com quem tiver a dúvida, né? E direcionar também para o time lá, né? Então, na descrição desse vídeo você conhece mais aí dos detalhes. Sim, aí eu fui no G4. Perfeito. Aí eu fiquei pensando, sabe, Eduardo, rapaz, não tem produto. Os caras são várias salas, vários andares e é só venda. Só venda. E tem um RH lá, 6 pessoas, 8. Perfeito. Bem enxuto, né? Demais. O resto é venda, cara. Por isso que os caras, em 2023, faturaram 250 milhões e esse ano querem faturar 400. Perfeito. Força de venda no 10, né? Animal. É isso aí. Mas para chegar aí, é uma pergunta que eu lhe faço, que eu estou nesse processo. Eu tenho certeza que começou você, a Amanda, é? Amanda e o Arthur. Como foi que vocês deram o start? Que isso aqui é uma dúvida para todos também. Né? Eu vou fazer uma visita na Talos, eu não conheço o escritório novo. Não sempre. Tive que ir a São Paulo para ver isso funcionando de prática, mas às vezes vizinho daqui de casa a gente tem, né? Posso te garantir que a Taça tem algo parecido. Muito bom saber. Não tô querendo saber o segredo, mas, cara, o que é o start? O cara criar esse processo de ter esse time de venda. É o produto primeiro, ele cria o time, ele cria uma pessoa ali para... Eu perguntar a você porque eu tenho certeza que você participou diretamente dessa departamentalização da coisa. Como é que o cara chega nesse nível? Aí eu acho que antes de tudo isso, começa da parte da cultura e da visão. Por que eu digo isso? Vindo de vocês. Não, exatamente. Tem que vir do fundador, do sócio. Tem que vir do empreendedor. O primeiro passo qual é a visão que a Giro, que a Talos, que a G4, enfim, querem atingir. Tem que ter isso claro. Tem que vir do fundador, do empreendedor. Então, tem isso claro, aí eu vou construir a cultura que vai fazer com que essa visão seja atingida. Se eu quero a liderança nesse ano aqui, 2024, no Conversation, por exemplo, o que é que eu preciso ter de valores, de missão, para percorrer e que eu vá conseguir pegar esses valores, missão e visão e vender para o time. Eu preciso que o meu time ele acredite nisso.
Então, eu preciso, antes de qualquer coisa, antes de construir time, antes de ter processo, ter isso desenhado. Cultura. Isso é cultura organizacional. Metodologicamente, é uma tarefa do CEO de uma empresa. O CEO ele é o cara que dita a cultura da empresa, o crescimento, etc. Então, acho que começa aí. Qual a visão que a empresa Talos, que a empresa Giro precisa e quer atingir? Fez isso? O que é que eu preciso ter Bota no papel Bota ali no no papel, slide, bota na parede, escreve num quadro, não tem problema. Acho que onde você quer chegar. exatamente onde eu quero chegar. E quais valores eu preciso ter? Não, mas valores são valores dos próprios fundadores. Além disso, com a missão. No nosso caso, da TAS mais especificamente, a nossa visão sempre foi focada em crescimento e liderança. Então, a gente tem ali uma visão muito clara de liderança com a área de conversation. A nossa missão passa muito por impacto de pessoas e de negócios. Então, a gente entende que a nossa solução ela é essencial para o crescimento de outras empresas. Então, a gente entende a importância e valores. Os valores são valores que tanto eu, Amanda e Arthur percorremos. Somos nós. Agilidade, comprometimento. Então, a gente tem até uma ciência, nós somos desenrolados. Então, faz parte do nosso processo até de contratação esse filtro cultural. Não entra na Talos pessoas que não têm esses nossos valores. E se entrar e não tiver, dura pouco tempo, porque o sistema ele vai naturalmente expurgando quem está desalinhado. Então, tudo começa por aqui. Você tem então visão, todo esse processo de cultura feito, o que eu posso te dizer? Tu poderia focar em playbooks, né, que são os processos, que acho que o processo comercial desenha o processo comercial como ele tem que funcionar e vai em busca do teu RH de pessoas que vão cumprir aquele processo e que tem aqueles valores que você acredita que faz sentido para poder conseguir a visão. Acho que é isso. É bem resumida a forma de conseguir, e eu acho que foi uma forma que talvez a G4 conseguiu implantar e como a Taos conseguiu implantar essa cultura de vendas e crescimento foi assim. A gente primeiro teve esse elemento cultural, isso é muito sério, a gente contratou inclusive uma consultora que nos ajudou a fazer isso, não foi uma coisa de passar aqui uma horinha eu falando. vou aprender, eu mesmo vou implementar, né? Já tínhamos uma ideia, mas nós contratamos pessoas de fora, um bom consultor nessa área, para poder de fato nos dar esse apoio. Feito isso, a gente foi construir o processo comercial como funcionaria. Construir o que tu fala? A parte... O processo comercial, essa esteira comercial, que a gente chama aqui de jornada do cliente, né? Como tudo funciona. No caso da Tala, mais especificamente, nós temos uma receita recorrente, que é por meio de assinatura de software. Então, o nosso processo da jornada comercial começa lá no marketing, que vai criar a estratégia de atração comercial dele. Para trazer os leads. Tem um SDR, que vai ali fazer a qualificação daquele lead para trazer para o closer, que é o nosso vendedor, e fazer ali a apresentação, o fechamento da oportunidade. Feito isso, tem ali toda uma estrutura de pós-venda, que tem um time de implantação que vai fazer garantir que aquele cliente que logo chegou seja implantado no tempo correto, utiliza a ferramenta, configura o que tem que se configurar. Que cria expectativa, né? Com toda certeza. Ele quer usar para ontem e quer usar com bem. Então, que dê certo. Tem que ter um time que conheça bem do produto, que consiga treinar e comunicar bem, consiga atender a dor que fez ele a contratá-las. Então tem que ter esse elemento muito forte do pós-venda com o comercial. Nos bastidores aqui, eu mandei pro Eduardo fotos, né, dessa visita que eu fiz a G4. Aí são várias mesas, várias bandeiras. Ali é o SDR? Ali é o quê? Ali eu acho que tem tantas ideias como tem os closes em si. Acho que ali deve ser squads, né? Times ali. São vários times. Exatamente, que se dividem ali. A Talos tem algum parecido. Nós também temos as nossas bandeiras, nossos times ali, por tanto das SDRs como também os closes, né? Que são os comerciais em si. Então, acho que todo squad, todo time ali de um supervisor especificamente tem uma bandeira, tem um grito de guerra e vida que segue. Entendeu? Acho que é bem bacana. Tudo é misturado ali, não tem só uma coisa. No próprio time tem o cara que é SDR, o outro que é close. Não, hoje eu tenho uma divisão bem clara. Tem os supervisores de SDR, supervisores de close, e tem um time de SDR e time de close. Ainda que eles aqui acabem trazendo leads para um time de comercial específico, entendeu? Mas eu tenho hoje divisão entre liderança e times, inclusive. Você que de repente não está entendendo essas siglas, depois dá uma pesquisada aí, né? Porque tem um cara que ainda tá... Não, natural. Vai lá no Google, que é uma forma atualizada de você subdividir bem ali todo o processo do funil, né? Do funil comercial. O cara entra, aí tem uma pessoa que atende, uma pessoa que qualifica e de repente passa para o cara fazer o fechamento, o contrato e tal. Perfeito, vida que segue. Né? Então depois dá uma estudada que vale a pena e faz toda a diferença aí vai fazer toda a diferença aí no teu negócio. Perfeito, com toda certeza, viu? Então quer dizer que vocês contrataram uma consultoria para departamentalizar essa parte comercial, né? Para nos ajudar, na verdade, para nos ajudar na parte de cultura,
Primeira cultura. Primeira cultura. Para aí sim conseguir construir esse playbook, esse processo comercial e contratar as pessoas alinhadas à cultura. Então a gente se preocupou em não contratar de qualquer jeito. Então, primeiro é a cultura da coisa. Porque o erro maior de muitos empresários é contratar de qualquer jeito. Eu também, cara, passei por isso, né, John? Horrível. A gente sofreu, né? Eu dou essa dica, a gente pode contribuir com as pessoas. Cara, contrata um RH. Ela vai fazer contigo ali a descrição do cargo, o valor, ver se está adequado para o mercado. Importantíssimo. Importantíssimo. Mas os benefícios que a tua empresa vai ceder ali para a pessoa, para que a pessoa trabalhe, né, a parte de bonificação e tudo. Que aí ela vai para o mercado e busca o melhor colaborador para o teu negócio. Exatamente. Cara, antigamente tinha essa história de que, não, tu conhece alguém desenrolado aí para cuidar do meu financeiro? Meu Deus, que loucura, né, cara? É verdade. E aí, como é que não dá turnover, né? Que é troca de funcionários o tempo inteiro? Não pode ser assim. Acho que, primeiro, o custo depois de desligar é muito alto, o custo de contratar é alto, tudo é alto. Então, assim, acho que demora um pouco mais de tempo, alinha um pouco da tua cultura, porque ajuda muito o teu RH a saber a quem contratar e como contratar. Se você sabe que o valor da tua empresa é agilidade, e você está entrevistando uma pessoa que você vê que ela é muito lenta, que ela tem medo de meta, de desafio de crescimento, não vai dar certo. Não vai dar certo. Outra coisa que eu aprendi lá na G4, viu, Jonathan? O cara lá, o dono lá, o Talos, ó. O Thales. Talos, ó. Os caras só estão vidrados na Talos. É Thales Gomes, né? Aí, bicho, ele é muito firme, não sei se você já viu, né? Na rede social, né? E aí ele falou assim, rapaz, o cara chega pra entrevista, eu pego a pior versão minha e potencializo em 10. Aí por que, Jonathan? Porque ele já filtra o cara aí. É um teste. Boa, faz sentido. Ele, olha, aqui é foda, aqui é assim, assim, assado. Se o cara for mole, no sentido de que não tá acostumado, tudo certo, acho que não é casca grossa, perfeito. Ele já tira. Verdade. Porque às vezes quando a gente o empreendedor que tá fazendo uma entrevista, quer dar uma de bonzinho pro cara querer ficar. O Thales lá, meu irmão. É o contrário. Ele é o contrário, ele despotencializa em 10 o terrorismo. Isso aí. Porque aí já filtra pro que ele quer. Ele só quer cara realmente comprometido, o cara que aguenta a pressão, o cara que vai dar de fato resultados. E tá tudo certo. Perfeito. Tá tudo certo. Acho que é o valor dele, é a cultura dele. É o valor dele. Realmente, esse ponto que você pegou aí da contratação. Verdade. Né? Aí essa consultoria que você contratou, além de ver essa parte da cultura, ela disse, rapaz, vamos ver a melhor forma de contratar talentos. Exatamente. Porque se conversa muito, foi exatamente isso que aconteceu. Nem vinha comissão de contratação, a foca era cultura mesmo, mas acabou que uma coisa puxou a outra e acabou entregando também até esse algo a mais. Claro. Nos ajudou a construir ali um processo de seleção, um processo de contratação alinhado à cultura. Então acho que isso foi um divisor de águas para Talos. Dali em diante, o nosso processo ficou muito mais robusto e assertivo. Eu consegui reduzir o turnover e eu consegui trazer pessoas que têm nosso fit cultural, que hoje o mercado está falando de muito fit cultural, né? Que é essa adequação com os valores da empresa, né? Então acho que hoje a gente tem uma contratação muito mais acertada, temos pessoas que comungam com a nossa ideia, e acho que esse foi o ponto que fez a gente conseguir vender esse espírito de campeão, esse espírito de crescimento, esse espírito de venda. Se for lá, Tasa é um grande espaço aberto, com todo mundo lá vendendo, treinando, enfim, tudo mais. Acho que tem muito essa cultura também do espírito de crescer e de liderar. Acho que todo mundo comunga muito com essa ideia. Todo mundo ele é vencedor. Tu participa bem dessa parte da contratação? Hoje ou o RH? Hoje nós temos um RH que é bem robusto, bem alinhado, bem alinhado, que já está alinhado às expectativas e já vem fluindo há um bom tempo, entendeu? Já fiz bem no começo, mas hoje de fato não. Hoje eu tenho uma equipe que já está que entende tão bem quanto eu, quanto a Amanda nesse processo. Graças. É bom quando chega nessa. É verdade. Já são quantos colaboradores lá na Talos? Um pouco mais de 200 colaboradores. Né?
Isso a nível Brasil, né? Temos uma grande parte do time aqui de Fortaleza, mas tem pessoas em quase todos os lugares do país aí. E começou só vocês três, do zero. Começou nós 3 do zero e mais 2 estagiários ali do Arthur na área de programação. Esse foi o início. Muito bem, muito bem. Esse desafio, né? Quando a empresa teve a pandemia, como foi para vocês? A gente sabe que foi horrível para o mundo, mas eu digo em relação às pessoas querem acelerar o processo, né? E aí eu digo o boom de ter que contratar muita gente, de ter que Acho que fazer acontecer rápido. ela teve 2 momentos pra gente. Logo no começo, quando é uma pandemia, se anunciou o lockdown e tudo mais, deu acho que uma semana pra gente de medo. Até porque naquela época que estava lançando o lockdown, a gente estava cogitando parte da operação ir para São Paulo. Inclusive, acho que até o Arthur e a Amanda iriam para São Paulo e eu ia ficar com a operação em Maracanã. A gente ia se dividir. Pelo crescimento e tudo mais, eu vou focar na operação, eles focar no comercial. Ser um mercado mais amadurecido, Perfeito, né? Assim? é muito, muito por isso, entendeu? A gente estava conversando sobre isso. E aí as notícias vieram de lockdown, fecha tudo e por aí vai. Então a gente acabou abortando o plano de ir para São Paulo. E não só isso, veio aquele medo. E agora? Como é que a gente vai remontar o nosso negócio? Porque até então pensava numa sede, pensava em visitar alguns clientes, enfim, mudou toda a estratégia. Então deu acho que uma semana de medo. Mas depois quando a gente viu o potencial, quando a gente começou a ver clientes buscando atalhos, porque as lojas estavam fechadas, precisavam vender no digital, para não fechar o negócio, a gente viu, poxa, isso é uma grande oportunidade para a gente. Eu digo isso porque a gente tem diversos cases de sucesso. De varejistas grandes que lockdown mandou fechar as portas, mas o vendedor estava lá, a Folha tinha que pagar esse vendedor de qualquer jeito, e como é que faz? Então descobriram a forma de vender pelo WhatsApp. E aí buscaram a Talos, que é uma solução que conseguiria atender essa demanda. Atender em massa, né? Total. Então assim, a gente conseguiu ter uma demanda muito grande de novos clientes surgindo durante o pico da pandemia. Então a pandemia para a Talos, em termos de negócio, foi um catalisador do nosso crescimento. Eu pergunto isso, sabe, Eduardo, porque a pandemia já passou aí, né? Hoje, do início até hoje já fazem 4 anos, mas muitas empresas ainda não amadureceram e muitas outras ainda não entendem que existe uma solução como a sua. Verdade. Né? Fala um pouco o que de fato a tua empresa vende, o que é o produto e o que de fato ela transforma. Perfeito. A Talos está entrega, né? no chamado conversacional, né? Então, assim, qual o objetivo da nossa plataforma? O que é que você, ao contratar a Talos, acaba tendo ali de resultado? A gente apoia empresas a se relacionar e vender mais no digital. Pronto, essa pergunta é estratégica, mas eu gostaria de pedir um segundinho teu aí para o Jonathan rodar a vinheta aí do nosso parceiro master, que é o Chico do Caranguejo. Quando chega o final de semana, tudo o que queremos é diversão. Diversão para as crianças e muita brincadeira. Para os jovens, a boa companhia. Para os adultos, a boa gastronomia. E para os mais velhos, descanso e bem-estar. Seja o que for diversão para você, você encontra aqui, no Chico do Caranguejo Cumboco. Bom, voltando aqui, a pergunta é, o que de fato a tua empresa tem de produto. Perfeito. E o que ela entrega de transformação para as pessoas, para os clientes, né? Como eu falei, as empresas. Nós temos uma plataforma que ela permite você se relacionar melhor e mais e vender mais no digital. O que eu quero dizer com isso, né? Eu consigo integrar diversos canais em um único local, que é a Talos. Eu consigo integrar a Talos com CRMs, com landing page ali, como por exemplo a RD Market, que é do nosso grupo também, né? É tipo assim, eu entro num site, aí boto meu login, minha senha e configuro o meu WhatsApp. Exatamente, Instagram, Message, e-mail e por aí vai. Eu consigo
que todos esses atendimentos, por exemplo, sejam transferidos para Talos. E aí o teu colaborador, o teu comercial, o teu pós-venda, enfim. Ele não perde um contato. Não perde um contato, a empresa fica com a gestão de todo esse atendimento, eu consigo garantir ali a clareza da informação, eu consigo metrificar muita coisa. Então, assim, eu consigo desde ver indicadores de satisfação, de NPS, eu consigo fazer pesquisa de satisfação, eu consigo mensurar o tempo de atendimento, tempo de espera. Então, assim, eu consigo criar toda uma camada de gestão do atendimento no digital para o empresário e consigo também criar toda uma camada de possibilidade de agilidade no atendimento para o colaborador, para o vendedor, para o atendente e tudo mais. Acho que isso é essencial e, naturalmente, para o via de vendas, eu consigo criar ali campanhas, né? Acho que eu chamadas push notifications. Então, imagina só, Páscoa. Eu tenho uma empresa que vende chocolates. Gere uma campanha massificada ali pelo WhatsApp sobre tuas promoções de ovos de Páscoa, 2 dias antes da Páscoa. Aí tem esses envios, né? Eu consigo gerar isso. Então, a taxa de conversão é muito maior do que, de repente, se eu mandasse um e-mail, por exemplo, entendeu? Então, assim, eu consigo... O e-mail hoje as pessoas têm e-mail, mas é mais frio, né? É mais frio. Para alguns negócios funciona muito bem, mas acho que para grande massa... O WhatsApp é forte, né? O WhatsApp, ele converte mais. Então, imagina só conseguir trazer isso aqui e gerar, sei lá, 100 vendas. O ROI disso, o retorno sobre investimento disso, se pagou. Então, assim, eu consigo vender mais digital por meio de estratégias do conversacional que a TAS consegue apoiar os negócios, né? Entendi. Muito legal. O que eu percebo também é que a empresa tem que estar preparada. Não Perfeito. é qualquer empresa. Eu costumo dizer assim... Vocês tiveram essa visão de um Sim. desde A Talos concorda. A gente já vendeu, acho que para vários tipos de portos de negócio. Assim, acho que a Talos ela consegue ajudar muitos portos, mais conforto contigo. A empresa que contrata a Talos tem que estar minimamente preparada, porque ela precisa... O teu time filtra isso, né? Sim, desde o marketing chega isso. Acho que desde o marketing ele gera campanhas que vão para um público que faz sentido para Talos. Aí tem o SDR, que é outra camada de qualificação, e tem o próprio close. Então, assim, a gente tem Então, hoje já não fecha com o cliente errado, né? Exatamente. O cara, de repente, tá com expectativa. E entrega aí, X, entrega compra, isso. acho que só comprar que vai resolver, não exatamente, é, né? Não é. Você tem que ter uma estratégia por trás. O nosso time de pós-venda ajuda da ideia de estratégia, vai acompanhando, tem carteira de clientes que vão cuidando, mas é muito mais do nosso cliente também ter essa vontade de usar a TAS da melhor forma possível. Então, assim, a gente precisa sim que o cliente tenha minimamente ali um preparo, um conhecimento, ou enfim, uma vontade de melhorar o digital dele, né? Mas não fique com medo não, viu? Calma. É uma ferramenta realmente poderosíssima. Sem dúvidas. E que a Talos tem um time lá especializado para pegar você pela mão. Exatamente, de implantar, de acompanhar, acho que isso é muito comum, inclusive. A Talos tem muita bagagem de conhecimento de apoiar os clientes a montar estratégias para poder impulsionar no digital. E o seu sucesso é o sucesso deles. Então, eles querem que dê certo, né? Um assunto bem interessante que tem tudo a ver com o seu dia a dia. Chegou a parte de uma empresa multinacional. Perfeito. Né, querer comprar o direito aí de participar como sócio, né, com vocês. Tenho certeza que para essa negociação dar certo de fato, tudo tem que estar bem organizado, que é onde você, tenho certeza, ficou mais pressionado, foi uma hora que você teve mais pressão para poder a coisa acontecer. Fala um pouco dessa parte. Você adivinhou, Eduardo. exatamente isso. Rapaz, Eduardo, agora é contigo. Eu acho que eu digo assim, eu fiquei alguns bons meses olhando. Só dependia de ti, né? Exatamente. É contabilidade, é documentação, é contrato com o fornecedor, é a chamada do diligence, né, que o mercado chama, que é como se fosse de fato uma diligência sobre o negócio, sobre o funcionamento. Se tem nada irregular, se não tem processo. É uma auditoria. É uma auditoria. E graças a Deus a gente saiu ileso. Zero não conformidades. Como eu falei. Parabéns pela competência. Obrigado. Acho que como a gente, desde o começo, pensou em ter uma empresa de fato organizada, sustentável, então a gente sempre se preocupou desde o início fazer isso. De contas divididas, não tem esse negócio de a conta da empresa, a conta da pessoa física, então a gente sempre se preocupou com esses detalhes. Então a gente nunca, desde o primeiro cliente, contrato, nunca foi de boca, nunca teve isso, então a gente sempre se preocupou em organizar. Profissionalizou bem, né? Exato, então a gente conseguiu construir uma boa camada de organização que quando esse momento veio do M&A, né, que é essa venda parcial que a gente teve mais de 50% ali há uns quase 2 anos atrás, com a RD e Cara, Baratops, mas né? tu acredita que eu fui pesquisar
na vez que eu conversei com o Arthur, né? No jornal fala 100%. Tu viu esse erro? Acho que o jornal tem que melhorar Mas tu viu, tu não chegou a ver não, né? É que saíram tantas notícias que eu tenho que ver qual delas. Pelo Depende menos muito, que apareceu pra mim, 100% não tem que pode. ver, porque de fato são Não foi 100% não, foi 50%, exato, né? aí tem um período a mais para correr daí para poder fazer a integralização da outra parte, né? E aí tem outro variável aí numérico que eu não posso abordar aqui. Claro. Mas mas o que eu posso dizer assim, foi um momento muito bacana, porque acho que o primeiro ponto, por que foi bacana? Pela possibilidade da gente conseguir organizar a empresa, então a gente conseguiu garantir que estava tudo certo, que a diligência veio para poder, do 0 ao 100, mapear tudo. Acho que foi muito válido. Até para vocês, Claro, né? Opa, é importante não der certo aqui, vai ter uma outra oportunidade. Ter essa validação, sem dúvidas. E eu acho que um outro ponto importante também foi a sinergia com quem está conosco. Todo mundo comprou a ideia, né? E não é só isso, a própria RD. Acho que assim, a gente deve se dar muito bem. A gente tem muita similaridade. Processos em cultura, produto conversa muito. O RD Marketing com o RD CRM e a Talos, que agora o produto Talos se chama RD Conversas por Talos, né? Se conversa muito. Então hoje eu consigo criar toda uma experiência que começa no RD Marketing com landing page, que vai para Talos no atendimento e que finaliza com o CRM. Então, assim, eu consigo conversar bem as 3 plataformas. Então, estar com a RD está sendo muito gratificante de aprendizado, por estar convivendo. Tu vai muito para Florianópolis? Pelo menos acho que uma vez por mês no mínimo. Né? Pelo menos uma semana do mês eu por lá. Para você que não entendeu muito bem, eu vou resumir. Existe uma empresa gigante chamada TOTUS. Perfeito, que é a maior de tecnologia do país. Acho que da América Latina. Acho que é a quinta do mundo. Quinta do mundo, a TOTUS, não é assim? Isso. É TOTUS o nome? TOTUS. Aí ela comprou uma outra empresa de tecnologia, de marketing, de CRM, chamada RD Station, que é lá de Florianópolis. Não sei cifras, mas alguns milhões, porque muitos clientes, né, assim? É isso. Eu já cheguei aí lá, gigante também, cheio, bacana. Uma estrutura bem atualizada. E a RD Station viu que poderia se associar a Talos, que é uma empresa aqui do Ceará. Olha que legal, né? Então, não é a RD, é a TOTUS com RD, que é um só. Exatamente isso. E agora a Talos, eles se uniram. Essa união, o que trouxe de velocidade, Eduardo? Cresceu muito. Claro, sem dúvidas. Acho que a força do nome faz muita diferença, entendeu? Então, acho que nos deu muito a crescer. A gente segue mantendo média de crescimento de 400% ao ano. 400%, então, né, cara? Então, e quanto era antes? A gente sempre manteve médias altas. Já chegou a bater 1000%, logo no começo da operação. Mas dá um salto grande, 600%, né? 400%, e vemos 400% novamente. Então, o que pode ter acontecido é que a média continuou, mas a qualidade dos clientes, claro, né? Exato, Né, assim? muda totalmente. A chancela da TOTUS e da RD Station faz muita diferença. Traz muitos novos clientes pela chancela, como você bem falou, de TOTUS e de RD. E também, né, é muito bacana na questão de conhecimento mesmo de processos internos, né? Imagina só, eu tenho uma empresa que está na bolsa e tem um processo de compras. Eu pego esse processo, replico aqui na Talos, já funciona tão bem, né? Por que não criar do zero? Então a gente aprendeu muito novos processos com eles também. A gente viemos aprender, na verdade, né? É um processo que não para, né? Sem dúvida. Bom, Eduardo, eu gostaria de agradecer sua presença, né? Agradeço. Queria saber se você tem mais alguma colocação, mas enquanto isso eu queria lhe dar um presente aqui do nosso escritório. Queria que você abrisse aí para você botar lá na... Obrigado. Agora eu vou chegar lá na Talos e não tiver isso nessa mesa, vai aí, ter. meu amigo. E vai ter na minha mesa, porque botar o cafezinho aqui é sucesso. É sucesso, cara. Muito obrigado. Eu sei que você é do digital lá, cheio de CRM, mas aqui é um planner aí para você guardar. Eu sou do digital, mas se eu te disser que... Abre aí, pode abrir. Eu sou do digital, mas eu uso caderno todos os dias. Com certeza. Eu tenho uma cultura minha de todo dia de manhã anotar o meu to-do, o que eu vou fazer durante todo o dia. E ainda elenco por ordem de grandeza. Prioridades, né? Eu faço isso, então... Abre aí pra tu dar uma olhada. Aí tem... Que bacana. Olha, rapaz.
É atemporal, né? Você bota ali o dia que você atemporal. estiver usando, não é uma agenda, é um planner, Não, é um né? planner, realmente. Cara, vou usar muito e gostei muito do presente. Muito obrigado, viu? Muito Nada, eu que obrigado mesmo. agradeço. Cara, Eduardo, e aí pra gente concluir, Eduardo, eu queria que você desse uma incentivada aí pra quem de repente, nesse período que a gente precisa estar profissionalizado, muita gente ainda não sabe por onde começar, tá sofrendo muito, que é uma das dores que eu percebo que é a maioria, né, que é a questão de pessoas, né, Pessoas. os colaboradores. Queria que você desse um incentivo aí, que existe realmente uma luz no fim do túnel, mas que o começo é como você disse, tem a parte da cultura que tem que partir de você. Não adianta você contratar o melhor consultor para sua empresa do Sebrae ou de qualquer consultoria que tem dessas hoje no mercado, se você de fato não mudar, né? Se você nem acreditar nisso, também não vai. Você é o maior vendedor e não é nem por cliente, é para o seu time, né? Exatamente. Primeiro é para o seu time. Exatamente. Aí eu queria que você desse aí, para a gente concluir nosso bate-papo, uma incentivada aí para quem de repente está precisando aí dessa força aí. Boa. Como você falou, Ítalo, tem luz no fim do túnel, sim. Mas acho que o incentivo que eu posso te dar maior é acreditar no teu negócio, vislumbrar. Acho que a visualização do teu crescimento ela faz todo sentido. Tanto palavras como visão, elas movem o mundo. Então, assim, tu precisa encontrar a tua visão, tua missão, tua cultura. Faz isso, depois disso tu vai conseguir ter te garanto, uma contratação mais assertiva. Tu vai conseguir garantir que teu RH consiga trabalhar melhor e garantir ali melhores colaboradores para tua empresa. E se você também quer se profissionalizar em termos de processo, minha dica bem rápida aqui olha para o teu processo principal. Não vai tentar fazer processo de tudo não, que tu vai ter nem tempo para fazer isso agora. Onde é que o teu processo que gera receita? Olha para esse processo e foca em construir ele. Depois que construir ele e azeitar ele junto com a cultura, a empresa vai começar a crescer. Crescendo, vai ter mais recurso financeiro, recursos de pessoas para poder ajudar a montar o processo secundário, o processo de contas a pagar, contas a receber, de tesouraria, de compra, de marketing. Acho que isso é consequência, isso é apoio à operação de crescimento. Por agora olha para a tua cultura, mapeia isso, tem isso e acredita nisso. Teu RH vai conseguir contratar muito melhor e mais assertivo. E se você quer mapear um processo para garantir a qualidade da coisa, olha para o teu processo principal, que é o teu core machine, o teu core business, né? No caso da Thales, esse processo comercial da jornada do cliente, mas o teu pode ser qualquer outro processo, pode ser indústria, como eu fabrico arroz. Então, olha para esse processo e tenta mapear ele do começo ao fim. E aí, com base nisso e com base na cultura, vai conseguir construir uma empresa muito mais organizada e próspera aí para frente, tá? Mas tem luz no fim do túnel e tá dando certo. Muito bem, muito bem. Parabéns a Talos, um abraço para o Arthur, para Amanda. Né? Parabéns, Eduardo. Obrigado. Né? Espero que a empresa prospere bem mais. Amém. Né? E é isso. Espero que você que ficou conosco até agora tenha gostado do bate-papo. Agradeço aí ao Eduardo pela contribuição. E tudo é feito com muito carinho, tá bom? A gente se vê em outros episódios. Perfeito. Muito obrigado, grande Eduardo. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.